vamos lá, primeiro, agora a gente inicia a nossa apostila. E aí vocês vão começar na página. Primeira coisa que vocês precisam fazer é o seguinte, ó. É esse exercício do IME. As que foram inseridas no texto Microwave Oven, Kill Bacteria in Food, e que não são coerentes com o seu conteúdo. Então, por exemplo, o texto vai estar falando assim: o micro-ondas mata bactérias e piriri paroró. Aí no meio do texto aparece uma frase assim: mas as cobras são animais muito perigosos. Tipo, que não tem nada a ver com o assunto do texto. Quando essa frase que não tem nada a ver aparecer, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão grifar, não precisa transcrever, passar para outro lugar. Grifar essa frase que não tem nada a ver, tá? No total, vocês têm 4 frases para acharem aí, tá? Que estão erradas, não tem nada a ver com este assunto. E aí a gente entra na parte de gramática, onde nós vamos falar um pouquinho sobre imperativos. E aí, para que vocês entendam esse conteúdo, eu gravei um vídeo para vocês explicando. Vamos assistir? Então, bora. A gente inicia essa apostila falando um pouco sobre imperativo. E aí, eu fiz um resuminho aqui do que vocês vão precisar aí para fazer o exercício de vocês. Primeiro, imperativo. Para que eu uso imperativo, né? Ele é usado para dar uma ordem, sugestão, proibição ou fazer um pedido. Aí eu dividi para vocês nessas 4 categorias. A primeira, vamos ver aqui, que é a categoria order, que é de ordem. Aí eu dei 2 exemplos: do the dishes, lava a louça, take a shower, toma banho. Então, é quando, tipo, a mãe tá dando bronca na gente, né? Frase iniciada com o verbo. Então, o que é importante? Vocês iniciem a frase com o verbo. Outra coisa que eu não anotei aqui, mas que é importante, é que as frases de vocês tenham ponto de exclamação, quando for de ordem, ok? Aí, ordem, vamos pro próximo, sugestão. Sugestão, eu usei até as mesmas frases, ó. Why don't you wash the dishes? Aliás, why don't you do the dishes? Por que você não lava a louça? Why don't you take a shower? Por que você não toma banho? Vocês vão notar que as frases, elas estão iguaizinhas, a diferença é que agora eu comecei com why don't you, tarará. E aí não pode esquecer de colocar o ponto de interrogação no final. Próximo já foi sugestão, agora vamos para proibição. Quando eu tenho proibição, imperativo de proibição, eu vou começar com don't. Olha aqui, don't eat too much, don't do this. Então, não coma muito, não faça isso. A frase, ela se inicia com don't. E por último, que é para fazer um pedido, que é o request, ó. Please, turn on the TV. Por favor, liga a TV. Please, do the lesson. Por favor, faça a lição. A frase, ela vai ser iniciada com please, porque se você está fazendo um pedido, né, vamos ser educados. Certo, gente? Para fazer, então, os exercícios de vocês, fica de olho nesses toques que eu dei aqui, mas eu vou explicar melhor agora. Bora? Então, galera, dada a explicação aí, a gente precisa fazer esses exercícios aqui do 15 que estão na página 167. Vocês vão perceber que ele pede assim: write down an order, suggestion, a prohibition or a request. Escrever ordem, sugestão, proibição ou pedido usando as sentenças. Então, por exemplo, na número 1 tá be shy, seja tímido. Só que eu tá falando para usar proibição, então tem que ser don't be shy. Eles vão botar o don't. Aqui é a ordem. Lembra o que muda na ordem? Só tem que começar com verbo, aqui já tá verbo, e colocar o ponto de exclamação. No pedido, eu vou colocar o please na frente. Please, eat right. E no sugestão, lembra que a gente começa com why don't you? Volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada no que eu expliquei agora, porque vocês só vão precisar completar, então colocar na frente dessas frases mesmo, não tem muito segredo não. Aí a gente vai para a página 169, onde vocês precisam ler esse texto e responder para mim. Esse texto fala sobre a globalização, tá?
e vão responder para mim os exercícios 1 e 2. Vocês viram que eles são dissertativos, eles estão em português. Então, a resposta de vocês também vai ser em português, tá? E aí, a gente entra na parte de gramática, onde nós vamos falar um pouquinho sobre simple present, né? O presente simples. Também gravei um videozinho com uma explicação para vocês. Vamos assistir. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre simple present, né? Que é o presente simples. E aí, o que a gente fala aqui sobre ele, ó. Primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre é para que eu uso o presente simples. Então, olha aqui. Usado para falar sobre hábitos e verdades absolutas. Hábitos, coisas que vocês fazem normalmente, e verdades absolutas, coisas que não mudam nunca. Como que eu monto esse presente simples? Olha aqui. O verbo aparece na forma base. Então, exemplo, I take a shower every day. Eu tomo banho todo dia. Isso aqui entra como hábito. E aí, falando do verbo, aqui que eu deixei marcadinho para vocês, o que acontece? O verbo no presente simples, ele não recebe uma conjugação diferente. Ele vai ser a forma base, eu só preciso tirar o to do infinitivo. A única regra de conjugação que vocês precisam lembrar quando a gente fala de presente simples é essa aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com he, it, adiciona-se a letra S no final do verbo. Então, por exemplo, you, não precisa adicionar esse S, você põe o verbo na forma base. Mas quando é he, it, precisa acrescentar esse S no final. Então, olha aqui o exemplo. I love dogs. Eu amo cachorros. Só que como aqui tá she loves dogs, tem she, olha, eu tive que botar esse Szinho no final do verbo, tá? Então, lembra disso. He, she, it, acrescenta o S no verbo. Mas tem algumas regras aqui para acrescentar esse S. Deixa eu dar uma subidinha aqui para vocês verem todas. Ok. Então, ó, primeira regra. A regra geral, que eu acabei de explicar. Você adiciona o S ao verbo. Então, por exemplo, walk vai ficar... Deixa eu trocar aqui. Vai ficar walks com o Szinho, tá? Essa é a regra geral. Regra 2. Verbos que terminam em O, SH, CH, S, Z e X, vocês não vão adicionar somente o S, vocês vão adicionar ES. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o wash, que termina com SH. Então, ele vai ficar washes, com ES no final. Vou usar a caneta mais escura, que essa tá clara. Go termina com O. Vai ficar goes. Deixa eu só dar uma reforçada aqui, que eu achei que ficou ruim de enxergar. Aí fica goes, porque termina com O. Regra 3. Verbos que terminam em Y. O que acontece? Para os verbos que terminam com Y, existem duas regras. Primeiro, se o Y é precedido de vogal, ou seja, dá uma olhadinha aqui, ó. Antes do meu Y, eu tenho a letra A, que é vogal. Então, quando isso acontece, vocês podem seguir a regra número 1, que é apenas para adicionar o S. Então, play vai ficar plays. Agora, aqui, ó, eu tenho o Y precedido de consoante, por exemplo, fly, ó. Termina em Y, só que antes do Y tem a letra C, que é consoante. O que vocês vão fazer? Tira o Y fora, o Y ele sai, e no lugar do Y vocês vão colocar IES, vai ficar flies. Então, a regra do Y é sempre prestar atenção o que eu tenho antes desse Y, tá? É vogal, só boto S. É consoante, tira o Y e bota IES. Só para dar uma martelada aí para vocês lembrarem. Todas essas regras que eu tô passando aqui, vocês só vão usá-las se você estiver falando de he, she, it, tá? Se não for um desses três, é só botar o verbo normal. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, eu estudo todo dia. O verbo é estudo. Ele tá falando sobre um hábito, né? Vamos montar aqui.
I study every day. Olha lá, coloquei meu verbo na forma base mesmo. Não precisei colocar S, porque olha aqui, o sujeito era eu. Agora, Carla faz um ótimo bolo. Carla entra aqui, ó. Carla é ela. Então, eu vou ter que colocar Carla. E aí, eu tenho que lembrar, o verbo fazer em inglês, quando a pessoa constrói, né, no caso um bolo, é make. Então, vai ficar Carla makes a great cake. Ok? Então, ó, não, eu tive que colocar S porque era Carla. Agora, olha esse aqui. O sol brilha. The sun. E aí, vocês acham, o sol, ele entra aqui, ó. Ele é it. Então, eu preciso colocar esse no verbo, que é brilhar, que é shine, né? Só que aí vai ficar the sun shines. O sol brilha. E aqui entra como isso aqui, ó, uma verdade absoluta, uma coisa que não vai mudar. Certo? Agora, vocês têm exercícios para fazer, para treinar essas regrinhas todas aqui. Vamos lá? O que eu acabei de explicar para vocês esse vídeo aqui, só que tá de uma forma mais organizada, né? Eu diria assim. E aí, vocês precisam fazer para mim agora o exercício 1, que tá lá na página 170. Vocês vão completar essas frases usando o simple present, presente simples. Para completar, tem que lembrar, o verbo vem na forma base, ou seja, é só tirar o to. Vocês só vão precisar conjugar ele quando for he, she, it. Então, eu vou deixar 1 e 2 pronto para vocês entenderem. Então, por exemplo, no número 1 tá assim, Tina. Tina é ela. Então, eu vou colocar Tina make, só que eu tenho que pôr o S. Tina makes. Lembra sempre de tirar o to. No número 2, eu já tenho I. I não é he, she, it, então o verbo vem normal. Tiro o to e aqui eu só vou colocar I take. Não precisa pôr S, não precisa pôr nada. Então, vocês vão seguindo essa regra. Só acrescento o S quando for he, she, it. Claro, na hora de acrescentar o S, tomem cuidado com as regras que eu expliquei para vocês ali atrás, do Y, do SH, do CH, do X, etc. Beleza? Então, a gente encerra aqui nessa página 170. Ok, pessoal? Beijos, até semana que vem.